Glória a Deus! Aleluia! Pode sentar, gente. Amém! Pois é, gente. Passou a tempestade. A gente já aprendeu. Vocês estão escrevendo aí no seu papelzinho? Não deixe de escrever, porque aquilo que a gente sente na hora da ministração é exatamente o que o Senhor quer trabalhar em nós. E às vezes a gente esquece, anota depois. E depois não tem realmente aquela essência real do que você precisa mudar. Eu já fui escrevendo, ela foi falando dos tópicos, eu já fui colocando, enfim. Mas, né, é desse jeito. Você passou a tempestade e sobreviveu. Glória a Deus por isso. E engraçado, né? Quando foi me dado esse tema para ministrar, a gente falou um tema, né, um título. Depois aí eu falei, a bispa falou, vamos dar uma aperfeiçoada. Aí, beleza, vamos dar uma aperfeiçoada. E aí, não dá para eu começar a falar sem falar as experiências que a gente tem quando a gente está construindo, né, uma ministração. E o Senhor vai trabalhando na gente. E aí eu levantei, fui tomar banho para trabalhar, não sei o que lá. E comecei a cantar uma música. Que eu sei, gente, eu sou muito cantora de chuveiro. E aí eu comecei a cantar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu falei, nossa, eu nem ouvi essa música por esses dias, né, e tal. E aí eu falei, amém, Deus. Então, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E aí comecei a olhar, né, meu cabelo no espelho. Falei, caramba, eu devia ter cortado, né? Tá meio capacete já. E quando eu fui tirar o shampoo, assim, do cabelo, quando eu entrei debaixo, assim, do chuveiro, uma voz falou assim pra mim, sobrevivi. Sobrevivi. E aí, naquele momento, eu comecei a recapitular o que eu vivi em um ano. E eu não quero falar sobre mim, tá? Mas eu quero falar sobre o que Deus trabalha nas nossas vidas e como a gente vive e passa pelas tempestades. Naquele momento eu falei, é verdade, eu tô querendo cortar o cabelo. Mas há um ano atrás, eu não tinha cabelo. E isso é muito legal, você ter cabelo para cortar. Eu sei que tem uns irmãos aí que morrem de inveja dessa minha necessidade. Não é? Olha lá, ó. O Marcelo Pesolato, gente, é um invejoso que vocês não têm ideia. Ele vive falando isso para mim. E aí eu pensei, eu sobrevivi. Sabe? E muitas vezes a gente esquece. A gente esquece os milagres que Deus faz nas nossas vidas, as lutas que a gente enfrenta, mas que nós sobrevivemos. Só que ao mesmo tempo o Senhor estava ali falando comigo. Sobreviveu, mas e agora? O que você pretende fazer? Né? E por muito tempo eu estive estagnada e confesso que às vezes eu ainda estou meio patinando assim, tentando me situar. Eu falo que meu corpo ainda está procurando o caminho de volta. Entende? E é assim que a gente fica, né? Quando a gente passa uma tempestade e a gente sobrevive. Eu lembro de quando a gente ia em algum lugar com piscina. Isso era muito raro para mim. E eu falo que criança a gente quer aproveitar até o último. E eu me afogava pra caramba. E aí eu lembro de uma situação específica. Gente, é meio nojento, mas tá. As piscinas antigamente, elas tinham aquela grelha em volta que ia engolindo a água. E aí eu me afogava e eu tinha muita ânsia. Aí eu comecei a ter ânsia assim. E uma vez eu vomitei ali na grelha. Só que minha mãe não podia saber. Mãe, eu vomitava na piscina. Eu vomitei, eu falei, agora minha mãe não pode ver. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque eu não queria perder aquilo. Só que
Quantas vezes a gente sente isso? Nossa, minha vida passou pelos meus olhos, né? Eu quase me afoguei. E a gente não se importa. Ei, eu tô bem, eu quero continuar. Então pense nas tempestades que você já passou, ou se você acabou de passar. Diga assim: sobrevivi. E agora? E eu quero começar lendo para vocês Gênesis 37:19. Só isso. Vou ler apenas um versículo, como diz o missionário, e diz assim: eles disseram: lá vem o sonhador. E aí, quem sobrevive a alguma situação tem um desses sentimentos: uma vontade absurda de viver, ou ficar traumatizado com o que passou e remoer isso o resto dos seus dias. Então você pode sobreviver a essa tempestade e ficar choramingando, falando: nossa, que trauma que eu tenho. Nossa, eu já fui careca. Nossa, eu já fiz, mas passei por um desemprego. Ai, eu não sei qual é a sua tempestade. Mas quanto tempo você vai ficar remoendo essa situação, ao invés de valorizar que você sobreviveu? E que se você sobreviveu, é porque tem uma história para continuar. Amém? De qualquer forma, só se vive de verdade quem sabe onde quer chegar. E só chega a algum lugar quem sonha. Então olha para o seu irmão do lado e fala assim: e aí? Você tem sonhado? Sonhar elimina vazio. O sonhar faz você fluir, né? Faz a vida voltar a fluir novamente. E aí eu me lembrei, quem me conhece mais sabe que a gente ama cinema. Lá em casa a gente gosta muito de filme. E o filme da minha adolescência, assim, um dos filmes mais românticos, que era, nossa, ele foi uma das maiores bilheterias que existe, né, na história, que foi Titanic. Uhul! Cadê meu marido? A gente tem que tirar essa foto aqui, tá? E eu comecei a me lembrar da Rose. E aí o que acontece, gente? A Rose, ela é rica. Ela é mais ou menos rica. Ela pelo menos tá ali na alta sociedade e tá querendo fazer um casamento bom com um milionário, tá? Na verdade, a mãe dela. Então, a mãe dela definiu toda a vida dela. Ela ficou viúva, elas, né, são sozinhas. Então, a mãe dela precisava que ela fizesse um casamento bom. Só que a Rose não ama o cara. Ele é extremamente arrogante, enfim. E aí, ela sente aquele vazio no coração dela, de que ela não tem perspectiva. Ela vê que, tipo assim, todo mundo vai definindo e decidindo a vida por ela. E aí, no meio da viagem do Titanic, que era o maior barco, mais moderno, mais tudo, ela quer se jogar. Então ela chega lá: eu não vou fazer isso, tá? Eu nem tenho possibilidade aqui. Mas ela tá ali, fica do lado de fora apoiadinha, e ela quer se jogar porque ela quer acabar com aquela tormenta. E aí chega quem? Chega o Jack. Meninas da minha idade, vocês sabem, era o Jack. Era o Leonardo DiCaprio, cara. Aí você olha e fala: tudo bem, vamos viver de novo, cara. E aí, na verdade, ele começa a conversar com ela e ministrar a vida dela, né? E aí ele tenta enganar ela a ponto de puxar de impulso. Beleza. Enfim, vocês sabem, aí eles vão criando uma amizade. No meio dessa amizade, ela vai conhecendo, e ele não nega. Ele tá lá naquela parte dos pobres, né, do navio. Ele fala que é a terceira classe, sei lá o que, nem classe tem, ele fala. E ele ganhou num jogo, ele nem gastou com aquilo. E ele fala: olha, numa das cenas ele fala assim: eu tenho 10 dólares no bolso, eu não tenho nada para te oferecer. Mas ele começa a mostrar tudo que ele já viveu, e ela fica fascinada pelos lugares que ele passou, por tudo que ele já viu, e ela não tem conhecimento de nada, porque ela vive numa vida totalmente fechada. E aí,
em 1900 e sei lá o que, 12, não sei. E aí ele começa a falar assim, olha, tem um lugar tal que eu não me lembro. E ela fala assim, você me leva lá um dia? E ele fala, claro, levo sim. Ele fala, eu vou fazer mais do que isso. Eu vou te levar para andar a cavalo. Mas você não vai andar a cavalo com essa sela das pernas para o mesmo lado. Eu nem sabia que tinha uma sela dessa forma. Porque elas usavam vestidos, certo? Ele fala, você vai usar uma sela normal. Aí ela, de homem? Eu vou andar como um homem? Sim, eu vou andar de cavalo como um homem. Para usar calças, né? Isso, elas não usavam. E aí ela fala, eu vou andar como homem. Eu quero aprender a cuspir. Aquelas coisas bobas. E aí, quem nunca... Alguém já imitou cuspir igual eles? Que bom que não sou só eu a boba. Então, ela cria tanta expectativa. Só que, gente, vem um iceberg. O navio bate no iceberg e começa a afundar. E eles vivem toda aquela coisa. Mas no final, que existe até uma história até hoje, que ele cabia em cima da porta, né? Junto com ela. E ela tá deitada na porta congelada. E ele, mais ainda, né? Ele tá no mar. E aí ela começa a se despedir. E ele fala, para, eu não quero que você se despeça. Porque você não vai morrer aqui. Você não vai morrer nessa situação. Você vai morrer velhinha, numa cama quentinha. Você vai viver todos os seus sonhos. Você vai ter muitos filhos. Promete pra mim. E ele faz ela declarar, eu não vou desistir. Quando ela acorda, ele morreu. E ela pensa em desistir, mas ela lembra que ela fez ela prometeu pra ele. E aí ela luta. E no final, gente, a última cena, ela tá na cama. Supõe-se que ela morreu, certo? Ela tinha 101 anos. E essa história, ela tinha 17. Mostra assim, uma cabeceira, os porta-retratos. E ela está num cavalo de calças. Ela está pescando peixes enormes. Ela está pilotando avião. Ela viveu tudo aquilo que ela sonhou. Amém? Esse foi o impulso que ela teve para viver. E eu falei, caramba, quando o navio estava bem, ela queria se matar. Quando ele afundou, ela viu a oportunidade de viver. Então, muitas vezes, a gente passa pelas tempestades e a gente sobrevive e a gente vê. Porque essa é a oportunidade que Deus me deu para viver os sonhos dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela irmã Rose. Lá vem o sonhador. Num livro, hoje eu tô muito literária. Me aguenta. Gente, tem um livro que eu tô lendo e é sobre o avivamento no país de Gales. É um livreto minúsculo. E diz que ele não começou com uma igreja, mas com o desejo, o sonho de um cara comum que só estudou até os 12 anos, porque ele teve que trabalhar nas minas de carvão, porque o pai estava adoentado, né? E o nome dele é Evan Roberts. E ele amava e buscava a Deus. E vendo esse desejo, um diácono da igreja aconselhou ele a não perder nenhuma reunião de oração, porque o Espírito Santo poderia chegar e ele não estar presente. E o que aconteceu? Ele nunca faltou a nenhuma reunião de oração, de estudo, sempre clamando por avivamento. Só que você pensa, ele nunca faltou por um ano? Ele nunca faltou por 5 anos? Não, ele nunca faltou dos 13 aos 26 anos. Foram 13 anos clamando por um avivamento. Então eu te digo hoje, quem tem um sonho tem perseverança, porque sabe onde quer chegar. Você pode pensar que não tem condição nenhuma de realizar os seus sonhos, por ser muito pequeno, por ser muito simples, por não ter condições. Mas se seus sonhos estão alinhados com os de Deus, vai acontecer. E olha o desfecho dessa história.
Eu não terminei, tá? Eu comecei agora, essa semana. E eu falo, olha, Deus já quis enfiar ali no meio. Enquanto Evan clamava, né? Por isso, existia em um outro local um evangelista que clamava também por um avivamento em Gales. E ele dizia, Senhor, dá-me Gales. Mas qual era a maior preocupação dele? É que as pessoas naquela época, elas estavam mais preocupadas com o conhecimento, com o status, com posição na classe, em saber o que, isso não é Bíblia, tá? Mas saber o que tem aqui dentro. Será que a gente está vivendo algo semelhante? Será que existe hoje em dia algo parecido? E aí o que ele falou? Senhor, envia alguém lá das minas de carvão ou das lavouras para que venha trazer novamente, levar essas pessoas novamente à presença de Deus. E Deus é tão perfeito, né? E Ele realiza sonhos. E este homem, né, este evangelista, clamou por Gales. Mas Deus enviou na vida dele o Evan. E deu Gales nas mãos de Evan. Você entendeu isso? Uma pessoa clamou de um lado, a outra clamou de outro. O Senhor, Ele tinha realização na vida dos dois. E Ele realizou, Ele clamou, envia alguém das minas de carvão. Ele estava lá, um cara simples, que orava, que clamava, que não tinha estudo, mas que tinha esse desejo. Então, eu te digo que a gente precisa ter sonho. A gente precisa saber o que Deus quer para a nossa vida. E é isso que nos dá impulso para valorizar que nós sobrevivemos às tempestades. Amém? Fala, irmão, você é um sonhador? Porque eu sou. Profetiza, irmão. Glória a Deus, aleluia. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Os hebreus, quando saíram do Egito, eles viveram coisas extraordinárias, lembra? Antes, durante, depois, foram muitas coisas sobrenaturais. Mas o fato de não terem abraçado o sonho de ir para a terra prometida fazia com que eles fossem extremamente negativos, né? Eles queriam voltar a ser escravos. Eles não podiam pensar sequer no fato de passarem por algum processo. A verdade é que, como escravos, eles não precisavam pensar. Eles não tinham perspectiva de vida. Eles só faziam o que mandavam. Acordo, me mandam trabalhar. Trabalho, o que resta de tempo faço alguma coisa para minha família. Era só isso. Eu não preciso pensar. Essa é a minha condição de vida. Será que você hoje está vivendo como um escravo? Será que hoje você não se dá a chance de sonhar e criar expectativa, perspectiva na sua vida? Porque sonhar requer responsabilidade. Repete isso. Sonhar requer responsabilidade e compromisso. Eu preciso levar a sério os sonhos que o Senhor coloca no meu coração. Porque se você não levar a sério, o Senhor vai levantar uma outra pessoa para realizar aquilo para Ele. Amém? Porque a obra dele continua, ela não para. E eles não sabiam fazer isso, eles não sabiam sonhar e ter responsabilidade com aquilo, né? Então, eles eram inseguros e medrosos quanto ao futuro. E aí, em contrapartida, existe um cara na Bíblia que nos serve como exemplo do que fazer depois da tempestade. E ele, gente, passou por várias tempestades na vida dele. Deus colocou um sonho em seu coração quando ainda era só um garoto. E mesmo enfrentando tantos impedimentos, ele foi adiante. E esse cara é quem? Alguém aposta? José, nota 10, Mari. A Mari sempre estuda. Gente, esse cara foi José.
Amém? José, ele era um filho da velhice de Jacó, né? Sua mãe era a esposa amada do seu pai. E isso fazia com que ele fosse o quê? Um filho predileto. E Jacó deu uma túnica colorida e de mangas longas para ele. E o que isso significava, gente? Mais do que a beleza, mais do que ser chique, porque esse era um tipo de roupa dado aos príncipes, enfim. Ali, Jacó estava selando que José era o primogênito. Amém? Porque os irmãos causaram também, né, gente? Os irmãos causaram, fizeram várias outras coisas e José era o primogênito. Além do mais, José, ele teve sonhos, certo? Tiveram 2 sonhos que ele teve. E aí, nos sonhos, os irmãos todos se dobravam a ele. E isso criou o que dentro dos irmãos? Enfureceu eles. Eles ficaram com ódio de José. E aí, eles queriam matar José. E quando José foi lá encontrar com eles, o que eles falam enquanto José está chegando? Lá vem o sonhador. E eles querem matar. Mas para ter misericórdia da vida deles, eles vendem ele como escravos. Chega lá como escravo, eles vendem para Potifar, que era o cara lá da guarda do palácio. E aí chega lá a mulher, mulher de Potifar fica gostando de José, mas ele não quer ter um relacionamento ali com ela. E aí ela diz que ele tentou violentá-la e não sei o que lá, e vai para a prisão. Na prisão, o carcereiro fica assim, simpatiza com ele, fala: meu, cuida das coisas aqui para mim. Gente, o carcereiro não tinha problema com nada, porque quem cuidava de tudo ali dentro era José. Mas chega lá, vem o padeiro e o copeiro do rei. E aí eles têm aquele sonho, né? Cada um tem um sonho. Ele revela, mas ele fala. Eu tava falando pro pastor Henrique, eu prego pra ele, né? Aí eu falei assim: José não perdia uma oportunidade. Então fala assim: eu não devo perder as oportunidades. Quando ele revela o sonho pro copeiro, ele fala assim: quando você estiver lá, se lembra de mim, porque eu tô aqui injustamente. Fui vendido como escravo, mas não sou escravo. E ele já conta ali a história dele e deixa guardado no subconsciente. O cara chega lá e lembra dele? Não lembra dele. Mas, quando seus sonhos estão alinhados com os sonhos do Senhor, por mais que ninguém queira facilitar aquilo para você, Deus, Ele organiza tudo para que aquilo comece a se realizar. Amém? E aí chega lá, o rei teve o sonho, você já sabe, o rei teve sonhos. E aí José revela, né? O copeiro fala: eu conheço um cara, porque ninguém conseguiu revelar. E José revela o sonho ali. A partir daquele momento, o rei fala assim: eu preciso de você. Sabe por quê? Porque ele viu que José era inteligente, José era diferenciado e José tinha o Espírito de Deus com ele. E aí ele fala: abaixo de mim, acima de você, só eu. Quando a pessoa tem um sonho, ela abre os olhos, ela tira todos os limites que existem físicos na vida dela e ela vai encontrar uma oportunidade, porque ela tem para onde ir. Não adianta nada você sobreviver e ficar sem perspectiva na sua vida. Amém? O processo que José viveu até se tornar governador durou 13 anos. Foi o mesmo tempo que Evan Roberts ficou clamando a Deus todos os dias. E os dois tinham um objetivo, né? Eles tinham um objetivo. E isso trazia esperança. Sua mente era aberta e ele sempre lembrava que se sobreviveu era porque o Senhor cumpriria a sua promessa. Já o povo que saiu do Egito demorou tanto para colocar objetivos na vida que eles vagaram por 40 anos no deserto. Repete assim: o medo de traçar objetivo faz com que vivamos estagnados. E aí eu digo para você que quem não conhece o colorido quer viver para sempre no preto e branco. Porque esse povo do Egito viviam no preto e branco.
E dizem que quem sonha traz cor para a vida. E como os irmãos de José não tinham sonhos, né? Eles se incomodavam com o sonho de José. E rasgar a túnica de José era um sinal de matar os sonhos dele. Rasgar, arrancar aquela túnica dele, queria dizer que ele não ia viver aquilo. Então o mundo, ele vai tentar fazer isso com você. Arrancar a sua túnica, tirar a cor dela, rasgar ela. Mas eu te digo uma coisa. Como que é aqui que eu disse? Eles querem arrancar como um sinal de matar os sonhos de José. Querer que ele vivesse no preto e branco. Amém? Mas quem é um sonhador não precisa de túnica para lembrar quem é. Isso está correndo em suas veias, né? Um sonhador tem cor, tem, garra correndo nas veias dele, porque ele tem um objetivo. E por isso, eu te digo, faça como José. Se tentarem pintar você de preto e branco, você passa um batom pink pra você não ser nada basiquinha. Você anda na contramão do mundo. E se disserem pra você, ih, lá vem o sonhador, fala assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu tenho objetivo. Glória a Deus, porque eu sou um milagre do Senhor. Existem pessoas que vão te chamar de chata. E talvez você queira ficar magoado com aquilo. Mas se ser chato é porque você está lutando para viver os sonhos que o Senhor colocou no teu coração, seja chato com orgulho. Seja chato com muito orgulho. Porque Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A sua vida pode estar sem perspectiva, você não enxerga nada, mas vem a perfeita paz, porque você está alinhado com a vontade de Deus. Então não perca as oportunidades. Eu falei com as meninas na segunda-feira: meninas, isso é um guia. Isso é um guia. A Alessandra ficou bem quietinha, né? Ela que me deu, tá, evangelista Alessandra? Ela tem um guia. E eu tava tentando explicar para elas. Eu só quero falar isso antes de terminar, porque quando eu tinha 19 anos, eu comecei a faculdade. E aí eu queria trabalhar como propagandista, porque eu vi uma pessoa que me chamou muita atenção. E eu falei: que linda, que arrumada, que bonita, que tudo. Aí eu falei: eu quero ser assim. E aí falaram: nossa, ela ganha super bem, ela tem um emprego super legal, ela tem... Eu quero isso. O que ela faz? Ela é propagandista. O que é propagandista? Não tenho ideia. Eu não sabia, ninguém sabia me explicar. Ah, é coisa de remédio. Eu, que legal, quero ser propagandista. Será que para ser estagiário de como propagandista, dá para fazer administração? Entrei no CIE, preenchia. E o que sai quando você faz administração? Auxiliar administrativo, auxiliar não sei o que lá, recepção de não sei o que. Gente, eu sou péssima com parte burocrática, eu não sou legal para isso. E aí eu falei, eu apagava todas. Eu falei, eu só vou aceitar quando sair propagandista. E saiu um dia. E eu fiz uma entrevista. E aí quando eu tava voltando da entrevista, eu tava de carona com um amigo e ele era um office boy, conhecia tudo. E aí quando eu atendi o telefone, ele falou: oi, você passou na entrevista? Passei! Aí a pessoa falou assim, óbvio, nem parei pra pensar nisso. Que área você vai fazer de São Paulo? Eu nem sabia o que era São Paulo. Que área que eu vou fazer em São Paulo? Zona Leste. Zona Leste! Não! Não!
Começou, não vai pra Zona Leste. Brincadeira. Cadê, gente? A Juliana mora na Zona Leste. O Gui também, né, Gui? Não é pertinho? Cadê o Gui? Em algum lugar, Gui, onde você estiver. Deus te abençoe. Amém. Gente, não é por isso, mas era longe. E aí a pessoa falou, não, é muito longe. Eu falei, ai, não dá, porque é muito longe, eu moro no ABC. Não, é São Mateus, é pertinho. Ah, São Mateus, ah, tá bom. Gente, mas era a estagiária, né? O estagiário, ele faz o que quer com você. E ele te envia do Oiapoque ao Chuí, entendeu? Então eu fazia desde São Mateus, Parque São Lucas, Itaquera, Moca, tudo. E eu não sabia andar para nenhum lugar. E aí eu recebi isso daqui, que para mim, gente, fora a Bíblia, para você dirigir, isso daqui era fundamental na minha vida. Só que para quem não conhece, é assim, você faz um caminho na sua vida. Eu nem sei brincar nesse aqui, mas aqui. Se a rua tá pra cá, você vira a página. Se tá aqui, você tem que ir pra uma outra página que tá no meio dela. Gente, só o sangue esse aqui, hein? Glória a Deus. Eu fazia os meus roteiros com clipes pra saber qual era o caminho que eu precisava seguir. E tinha só que ele era um guia desatualizado. Tipo, esse aqui é 2004. Você acha que se eu entrar lá, eu vou achar uma rua? Com certeza são ruas sem saída, contramão, e era o que acontecia comigo. E eu olhava e eu tava assim, marcada, vai. Nossa, tá chegando a hora do cliente, né, do médico. E aí eu tava muito longe, porque eu entrava numa contramão e eu não sabia pra onde ir. E eu parava o carro e eu chorava. Aí secava a lágrima, passava maquiagem pra disfarçar, bora de novo. Só que nada me parava, porque eu tinha um objetivo. Eu queria ser propagandista. E eu consegui. E eu virei a melhor amiga dele. Porque depois, quando começou esses aplicativos e sei lá o quê, Waze e tal, GPS, isso. Quando começou o GPS, gente, eu tinha muito problema. E o pastor Henrique, sabe, eu casei com um guia junto. E eu joguei fora só depois que ele falou, chega. Então, o que eu quero dizer pra você? Se você é um sonhador, saiba o seguinte, mesmo que você não saiba quais são os caminhos que você precisa trilhar, você só precisa falar, Senhor, é isso que eu quero e eu quero muito viver os seus sonhos. E eu sei que mesmo que o Senhor dê um guia, que eu não sei qual caminho que eu tenho que seguir, o Senhor vai abrir portas para mim. O Senhor vai abrir ruas para mim. E eu vou conseguir realizar. José passou por vários processos, mas José era um sonhador. Mas ele não era só um sonhador alienado. Ele lutou e todo lugar que ele ia, ele achava uma oportunidade. Então fala, Senhor, eu quero sonhar, porque eu sei que o Senhor vai abrir portas e o Senhor vai me levar até o lugar do meu sonho. Não viva o ano de bonança desse jeito. Amém? Não viva o ano de bonança dessa forma, achando que você vai ficar só folgadinho. Não. O Senhor te leva, te faz sobreviver. Mas quando vem a bonança, é hora de trabalho. É hora de descobrir projetos, planejar, desenhar e correr atrás. Amém? Não esqueça de colocar aqui qual é o próximo passo que você precisa dar. Glória a Deus. Então fala assim,